E aí, galera do tempo, tudo certo? Aqui é o professor Augusto Silva e você está no canal Viagens na História. E hoje vamos fazer uma viagem incrível no tempo. Vamos desbravar os mistérios do Estado Novo, um capítulo intenso e cheio de reviravoltas na história do nosso Brasil. Antes de ligarmos os motores da nossa máquina do tempo, já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é um inscrito, bora clicar no botão de se inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura histórica que a gente tem por aqui. Agora sim, com tudo preparado, vamos embarcar nessa e descobrir como o Estado Novo moldou o Brasil de uma forma que você nunca viu. Preparados? Então segura na minha mão e bora lá! Beleza, galera. Vamos falar sobre o Estado Novo, que foi um período super marcante na história do Brasil. Imaginem só, estamos nos anos 30 e o mundo está uma bagunça com a Segunda Guerra Mundial rolando. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, que já estava no poder desde 1930, dá um golpe de mestre e instaura o Estado Novo em 1937. Esse Estado Novo foi uma ditadura, mas não foi qualquer uma. Foi uma ditadura com um estilo, inspirada nos regimes totalitários da Europa, tipo a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. O Getúlio queria modernizar o Brasil, mas do jeito dele, saca? Então, ele fechou o Congresso, acabou com os partidos políticos e censurou a imprensa. Mas não pensa que foi só opressão, não. O Estado Novo também trouxe avanços trabalhistas, como a CLT, que até hoje é a base dos direitos dos trabalhadores brasileiros. E também teve um nacionalismo forte, tentando criar uma identidade nacional unificada. Agora, vamos falar sobre as características marcantes do Estado Novo. Primeirão da lista, temos o governo centralizado. O Getúlio não estava para brincadeira e segurou todas as rédeas do poder sem dar espaço para ninguém mais mandar no pedaço. Aí vem a Constituição de influência fascista. Isso mesmo. O documento que rege o país tinha uma pegada bem ao estilo dos regimes totalitários da Europa, tipo os amigos Mussolini e Hitler. Como é que o homem governava? Na base dos decretos-lei. Meu amigo, era um papel passando com ordem direta do chefe, sem discussão, sem voto, sem enrolação. Na economia, o negócio foi criar estatais de indústria pesada. O Brasil começou a construir suas próprias fábricas gigantes, entrando no jogo da industrialização a todo vapor. Mas ó, não podia falar mal não. Tinha censura na imprensa e na arte. Se o governo não gostasse do que você estava falando ou pintando, já era. E para garantir que só falassem bem dele, criaram um departamento de imprensa e propaganda, o DIP. Esse departamento tinha duas caras. Uma para fazer propaganda do governo e a outra para calar quem fosse contra. Manifestações e greves, nem pensar. Tudo proibido. Queria reclamar? É melhor pensar duas vezes. Quem não seguia a linha podia acabar em cana. A prisão de opositores era uma realidade e muita gente boa viu o sol nascer quadrado. Como foi que o Estado Novo começou? Lá pelos anos 30, o Brasil estava naquela expectativa de eleição. Mas o Getúlio Vargas, o cara que já mandava no pedaço desde a Revolução de 30, tinha uma carta na manga. Ele sacou o Plano Cohen, um documento que falava de uma conspiração comunista para tomar o poder. Mas ó, entre a gente, muita gente acredita que esse plano era mais fake do que nota de R$ 3, sacou? Com o país em clima de suspense, o Getúlio cancelou as eleições que estavam no horizonte e colocou a democracia no modo soneca. Ele disse que era para proteger a nação, mas na real era o start da sua ditadura. No dia 10 de novembro de 1937, rolou o grande plot. O Getúlio deu um adeus à Constituição de 1934 e trouxe uma nova, dando vida ao Estado Novo. Com poderes que nem super-herói tem, ele transformou o Brasil numa ditadura, sem espaço para discordância ou votação. E assim, num clima de filme de suspense, com medo e ameaças inventadas, o Estado Novo entrou em cena, mudando o Brasil de um jeito que ninguém imaginava. A Constituição de 1937 ficou conhecida como a Polaca, por causa das suas semelhanças com a Constituição da Polônia, que também era autoritária. Então, se liga que a história é tensa. Em 1937, o Getúlio Vargas decidiu que era hora de reescrever as regras do Brasil. Ele apresentou uma nova Constituição, que foi uma verdadeira virada de mesa. Essa Constituição dava ao Getúlio poderes quase ilimitados, transformando ele no chefe supremo da nação. A Constituição de 1937 era bem diferente da anterior. Ela centralizava o poder nas mãos do executivo, ou seja,
do Getúlio, o Congresso foi fechado e os estados perderam muito de sua autonomia. Era o Getúlio mandando e desmandando. Ela também tinha umas partes meio sinistras, tipo a permissão do governo criar leis de segurança nacional que podiam suspender direitos e liberdades individuais. Isso abriu a porta para a censura, a repressão e a perseguição a opositores. Mas, não era só a repressão. A Constituição de 37 também trouxe algumas coisas boas, como a ideia de que a economia deveria servir aos interesses nacionais, e isso levou à criação de várias estatais importantes. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Brasil ficou naquela de nem lá nem cá, tentando manter a neutralidade. Mas a coisa começou a esquentar quando submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros em 1942. Isso mexeu com o orgulho nacional e a galera começou a pedir: bora entrar nessa guerra para valer. E foi aí que o Brasil decidiu jogar junto com os aliados. Em 1944, mandamos aproximadamente 25 mil soldados para a Itália, para ajudar a libertar o país da ocupação nazista. E olha, que antes disso a gente duvidava da nossa capacidade, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que a febre embarcar. Mas a gente mostrou que a cobra fuma sim, e o símbolo da nossa força expedicionária, a FEB, foi justamente uma cobra fumando um cachimbo. A nossa participação foi curta, mas intensa. Durou uns 7 meses. E não foi só no campo de batalha, não. Teve também um jogo de xadrez político e econômico rolando. O presidente Getúlio Vargas negociou com os Estados Unidos e conseguiu modernizar as forças armadas e ainda ganhou uma usina siderúrgica em Volta Redonda. Olha só a contradição. Nossos bravos soldados foram enviados para a Europa para combater o fascismo. Mas aqui no Brasil, o próprio governo ainda curtia essa onda. É tipo o vilão se juntando aos mocinhos no final do filme. Aí começou o bafafá, documentos e manifestos pipocando entre a galera intelectual e artística, que antes eram fãs do Vargas, mas já estavam dando um follow no cara. E o Manifesto dos Mineiros, em 1943, foi tipo um Twitter que viraliza e todo mundo comenta. E para adicionar mais tempero nesse caldeirão, teve até general dando entrevista, falando que era a favor das eleições. E o mais louco é que não foi censurado pelo DIP, que era tipo o grande irmão do Getúlio Vargas, vigiando todo mundo. O Getúlio, vendo que o barco estava afundando, decidiu jogar a carta da democracia. Bora abrir os partidos políticos e marcar as eleições para 45. Assim, ele tentava manter a fama de good boy. E não para por aí. O Luiz Carlos Prestes foi solto da prisão. O PCB voltou à legalidade e o PTB nasceu do sindicalismo. A oposição liberal se organizou na UDN e o jogo político começou a ficar quente. Mas o PCB começou a apoiar o Vargas, porque ele estava dando uma surra no fascismo na Europa. Só que o exército não curtiu essa virada esquerdista de Vargas e deu um checkmate nele, impedindo que concorresse nas próximas eleições. E assim, meus amigos, chegamos ao fim do Estado Novo. Vargas ainda tentou uma última cartada com o movimento queremista, mas não rolou. Em 1945, rolou eleições de verdade e o Brasil começou a escrever um novo capítulo na sua história. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma viagem pela história do Brasil. Espero que tenham curtido desvendar o Estado Novo comigo. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Agora, se você quer dar aquela força marota para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade e aquela edição caprichada, considere fazer uma doação via Pix com o código QR aqui no canto da tela ou na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda a gente a comprar equipamentos melhores e manter a chama da história acesa. Lembrando, contribuir é totalmente opcional, mas é super valorizado. O Pix está na descrição do vídeo e a gente agradece demais a sua ajuda. Valeu pela companhia, até o próximo vídeo. Fui!